Em uma manhã aparentemente comum de novembro de 2015, em Indianápolis, uma cidade conhecida por seus valores comunitários e hospitalidade, o pastor David Blackburn retornava de seu treino matinal na academia. Aos 30 anos, ele e sua esposa Amanda, de 28, eram um casal respeitado na comunidade, jovens, ambiciosos e devotos que haviam se mudado da Carolina do Sul com o sonho de espalhar a palavra de Deus através de sua própria igreja, a Resonate Church. Quando Dave chegou em casa naquela manhã de 10 de novembro, depois de ficar alguns minutos no carro, conversando ao telefone para não acordar a família, ele não imaginava que estava prestes a descobrir uma cena que mudaria sua vida para sempre. Amanda Grace Byers nasceu em 31 de julho de 1987, em Mosan, Michigan, filha de Phil, um pastor, e Robin, numa família profundamente religiosa. Além de Amanda, o casal tinha 2 outros filhos, James e Amber, com quem ela cresceu muito próxima. Quando criança, a família mudou-se para Elkhart, Indiana, onde Amanda frequentou a Elkhart Christian Academy, graduando-se em 2006. Conhecida por sua gentileza e generosidade, Amanda era uma ouvinte atenta, sempre disposta a ajudar sem esperar nada em troca, características que a tornavam querida por todos. Sua fé a guiava em todos os aspectos da vida. Em 2006, enquanto estudava no Pensacola Christian College, na Flórida, Amanda conheceu David Blackburn em um encontro às cegas organizado pela irmã, Amber, que namorava o melhor amigo de Dave. O casal se conectou imediatamente, compartilhando momentos leves como um show da banda cristã Rock Nelson e até uma competição de tomar milkshake, onde Amanda riu tanto que o leite saiu pelo nariz, um momento que Dave disse ter selado seu amor por ela. Apesar da distância, já que estudavam em faculdades diferentes, eles mantiveram um relacionamento à distância até se casarem em 1º de agosto de 2008, numa cerimônia dupla especial com Amber e seu noivo, um evento que simbolizou a forte ligação entre as irmãs. Na manhã de 10 de novembro de 2015, a rotina do casal Blackburn parecia comum. Dave acordou às 4h30 como de costume, para ler a Bíblia antes de ir à academia LA Fitness, às 6h. Nesse dia, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Deixou a porta da frente destrancada ao sair. O casal tinha apenas uma chave da casa, que ficava com Amanda, e confiando na segurança do bairro, eles frequentemente deixavam a porta aberta. Dave acreditava que o bairro era seguro o suficiente para isso, uma escolha que, embora comum para eles, se provaria trágica. Amanda, grávida e cuidando de Weston, permaneceu em casa, sem imaginar o que estava por vir. Às 8h22, Dave retornou da academia, mas ficou no carro até às 8h20, conversando ao telefone com um amigo. Ele preferiu não entrar em casa imediatamente para não acordar Amanda ou Weston com a conversa. Ao entrar, foi recebido por uma cena devastadora. Amanda estava caída no chão da sala, em uma poça de sangue, com a camisa puxada sobre a cabeça e as roupas íntimas removidas. Perto dela, cartões de crédito estavam espalhados pelo chão, ao lado de uma escada decorativa e uma luminária derrubadas, sugerindo uma luta ou uma invasão desordenada. O cenário era caótico, com sinais de violência que chocaram Dave e indicavam que algo terrível havia acontecido. Desesperado, Dave correu para o quarto de Weston, aliviado ao encontrar o filho de 1 ano seguro e ileso. Imediatamente às 8h22, ele ligou para o 911, relatando que Amanda estava caída, sangrando muito, mas ainda respirando, embora inconsciente. Sua voz na ligação reflete o pânico e a urgência do momento, enquanto ele tentava descrever a cena para os atendentes. Os paramédicos chegaram rapidamente ao local, encontrando Dave na entrada da casa, com as mãos cobertas de sangue, tentando ajudar sua esposa. Amanda foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos lutariam para salvar sua vida, mas o que havia acontecido naquela manhã permanecia um mistério, com a casa dos Blackburn agora transformada em uma cena de crime.
Amanda Blackburn foi encontrada em estado crítico, com ferimentos graves que indicavam uma violência brutal. Ela havia sido baleada 3 vezes. Um tiro no braço esquerdo, outro nas costas e um terceiro, fatal, na parte de trás da cabeça. Além disso, seu rosto apresentava marcas de agressão, com arranhões na bochecha esquerda, um lábio partido e um dente inferior quebrado, sugerindo que ela havia lutado ou sofrido um ataque físico antes dos disparos. A cena, com a camisa puxada sobre a cabeça e as roupas íntimas removidas, levantou a suspeita inicial de uma possível tentativa de agressão sexual, mas a autópsia posterior descartou essa possibilidade, confirmando que não havia evidências de abuso. Tragicamente, Amanda estava no primeiro trimestre de sua segunda gravidez e o bebê, que ela e Davey planejavam chamar de Everett, ou Eve carinhosamente, também perdeu a vida devido aos ferimentos da mãe. A gravidade do ataque chocou a todos, transformando a casa da família em um cenário de horror. Na investigação inicial, a polícia encontrou pistas importantes na casa dos Blackburn. A porta da frente, deixada destrancada por Davey ao sair para a academia, não apresentava sinais de arrombamento, indicando que os invasores entraram sem dificuldade. No balcão da cozinha, os detetives encontraram uma embalagem de charuto Swisher Sweets, item que Davey confirmou não pertencer a ele ou a Amanda, sugerindo a presença de estranhos. Outros objetos fora de lugar incluíam um rolo de fita isolante e um par de fones de ouvido também estranhos ao casal. Na base da escada, um buraco de bala foi identificado, mas nenhuma cápsula foi encontrada, levando os investigadores a concluir que um revólver, que não ejeta cápsulas, foi usado no crime. No quarto, o celular de Amanda foi localizado, intacto, com uma chamada perdida que se tornaria uma pista crucial para desvendar o caso. Essa chamada, recebida às 7h53 do dia 10 de novembro de 2015, era do Chase Bank alertando sobre uma atividade suspeita na conta de Amanda. Os detetives notaram que o cartão de débito dela estava desaparecido, não encontrado entre os cartões de crédito espalhados pelo chão da sala. Como Amanda estava inconsciente e gravemente ferida no momento da chamada, era impossível que ela tivesse usado o cartão, o que apontava para um roubo. Essa descoberta foi a primeira indicação clara de que o crime na casa dos Blackburn provavelmente fazia parte de uma invasão domiciliar com intenções de furto, um evento que logo se revelaria parte de uma onda maior de crimes na região. Amanda faleceu às 7h55 do dia seguinte, 11 de novembro, após ser retirada do suporte de vida quando ficou claro que ela não tinha mais atividade cerebral. A investigação revelou que a casa dos Blackburn não foi a única visada naquela manhã. Outras 2 residências no mesmo bairro foram invadidas no mesmo dia, parte de uma série de arrombamentos que vinham ocorrendo na região ao longo do mês. Esse padrão sugeria que o crime contra Amanda não era isolado, mas parte de uma atividade criminosa mais ampla. Vizinhos abalados pelo ocorrido começaram a relatar atividades suspeitas, fornecendo informações valiosas para a polícia. Entre os relatos, uma vizinha informou ter ouvido 2 disparos seguidos por um grito de mulher entre 6h40 e 6h45, um horário que coincidia com o ataque a Amanda, embora frustrantemente ela não tenha ligado para o 911 na hora. Outro vizinho relatou ter visto por volta das 6h40 um homem vestido de preto, com um capuz cobrindo a cabeça, parado próximo às lixeiras da rua, agindo de forma suspeita. Às 7h05, outro morador observou um indivíduo com a mesma descrição falando alto ao celular na rua, parecendo agitado. Pouco depois, às 7h10, um terceiro vizinho testemunhou esse mesmo homem sendo recolhido por um Chrysler Sebring prateado, que acelerou rapidamente para longe. Esses testemunhos, combinados com as evidências físicas, começaram a formar um quadro mais claro do que havia acontecido naquela manhã trágica, apontando para a presença de um grupo de criminosos operando na área. Na manhã de 10 de novembro de 2015, o primeiro arrombamento do dia ocorreu às 5h23,
quando uma mulher do mesmo bairro dos Blackburn fez uma ligação desesperada para o 911. Ela havia dormido durante a invasão de sua casa e só percebeu o crime ao acordar e notar que seu celular, que costumava ficar ao lado da cama, havia sumido. Ao investigar, encontrou a porta de vidro deslizante da sala aberta, com plantas derrubadas no chão, indicando uma entrada forçada. Os criminosos roubaram itens valiosos, um MacBook, uma bolsa e as chaves do carro. Mais alarmante ainda, ao verificar o estacionamento, ela descobriu que seu Chrysler Sebring de 2007 havia sido roubado. A ousadia dos invasores, que agiram enquanto a vítima dormia, revelou um padrão de crimes oportunistas que marcaria aquela manhã trágica. Imagens de segurança do sistema Xfinity da casa da vítima forneceram pistas cruciais sobre o primeiro arrombamento. As câmeras capturaram 3 homens cortando a tela da varanda para acessar a porta de vidro deslizante, que conseguiram destravar de alguma forma. A gravação mostrou os criminosos entrando na residência e, de forma perturbadora, um deles chegou a entrar no quarto da vítima enquanto ela dormia, roubando seu celular diretamente ao seu lado. No entanto, os invasores perceberam que estavam sendo filmados e desativaram o sistema de segurança, cortando a gravação abruptamente. Essa ação demonstrou uma mistura de audácia e tentativa de encobrir seus rastros, embora não tenham sido completamente bem-sucedidos em evitar a captura de suas imagens. Minutos antes de Dave Blackburn descobrir Amanda, às 8h17, outra ligação para o 911 relatou um terceiro arrombamento na mesma vizinhança. Seguindo o mesmo método do primeiro crime, 3 homens cortaram a tela da varanda e entraram pela porta de vidro deslizante de uma casa onde os moradores estavam ausentes. Dessa vez, os criminosos roubaram uma quantidade impressionante de itens: 4 TVs, um MacBook Pro, um colar de pérolas Tiffany, um suéter rosa de mulher e, curiosamente, itens menos comuns, como um saco de laranjas e lençóis. A escolha de objetos tão variados sugeria que os invasores agiam sem um plano claro, levando o que estivesse à mão, o que reforçava a natureza impulsiva de seus crimes. O comportamento dos criminosos na terceira casa foi particularmente estranho e revelou uma falta de cuidado incomum. Em vez de agir rapidamente para evitar serem pegos, eles decidiram relaxar no local, abrindo garrafas de cerveja e vinho encontradas na casa e deixando-as na bancada da cozinha. Passaram um tempo considerável na residência, como se não temessem serem descobertos, mesmo após os crimes anteriores naquela manhã. Essa atitude descuidada, quase arrogante, deixou evidências claras para a polícia, como as garrafas com possíveis amostras de DNA, destacando a falta de inteligência criminal do grupo e fornecendo aos investigadores pistas valiosas para conectar os crimes. No dia seguinte, 11 de novembro, o Chrysler Sebring roubado na primeira invasão foi encontrado abandonado a poucos minutos do bairro onde ocorreram os crimes. Dentro do veículo, a polícia localizou itens que ligavam diretamente os arrombamentos: um recibo de uma tentativa fracassada de saque de $500 em um caixa eletrônico, cujos últimos 4 dígitos correspondiam ao cartão de débito desaparecido de Amanda Blackburn. Além disso, o carro continha o suéter rosa roubado na terceira casa, um controle remoto da AT&T, um lençol e o saco de laranjas, todos itens mencionados no relatório do terceiro arrombamento. A descoberta do carro e seu conteúdo foi um passo crucial, conectando os 3 crimes da manhã e apontando para a possibilidade de que os mesmos criminosos fossem responsáveis pelo ataque a Amanda, reforçando a teoria de uma série de invasões que culminou em tragédia. A investigação ganhou um rumo decisivo com as imagens de câmeras de caixas eletrônicos, que forneceram a primeira pista visual clara de um dos criminosos envolvidos nos arrombamentos de 10 de novembro de 2015. Às 6h36, uma câmera de um caixa eletrônico capturou um homem tentando sacar $500 usando o cartão de débito roubado de Amanda Blackburn. Ele usava um suéter rosa, roubado na terceira casa invadida,
enrolado no rosto para ocultar sua identidade, além de um moletom branco e um colete escuro. A tentativa falhou, possivelmente por causa de um PIN incorreto, mas às 6 horas e 54 minutos. Em outro caixa eletrônico, o mesmo homem, ainda com o suéter rosa no rosto, conseguiu sacar $400. Essas imagens foram cruciais, pois não apenas conectaram o cartão de Amanda ao criminoso, mas também forneceram uma descrição visual distinta, ajudando os investigadores a estreitar o cerco sobre os suspeitos. Em 17 de novembro, a polícia obteve um avanço significativo ao analisar o suéter rosa encontrado no Chrysler Sebring abandonado. O DNA coletado do tecido foi comparado no sistema CODIS, resultando em uma correspondência com Jaylen Watson, um jovem de 21 anos que havia saído recentemente da condicional por, coincidentemente, crimes de arrombamento. A identificação de Watson foi um marco, pois sua ficha criminal revelou uma conexão com outro indivíduo conhecido, Dio Gordon, também ex-detento por arrombamento. A ligação entre os dois, já conhecidos por crimes semelhantes, reforçou a teoria de que estavam trabalhando juntos na série de invasões daquela manhã, incluindo o ataque fatal na casa dos Blackburn. Com Watson identificado, os investigadores avançaram para rastrear os movimentos dos suspeitos por meio de seus celulares. Após obterem mandados de busca, a polícia analisou os dados de localização dos números de telefone de Watson e Gordon. Os registros confirmaram que ambos os aparelhos estavam presentes nos locais das 3 invasões. A primeira casa às 5 horas e 23 minutos, a casa dos Blackburn, e a terceira casa às 8 horas e 17 minutos. Além de estarem próximos ao caixa eletrônico nos horários das tentativas de saque, entre 6 horas e 36 minutos e 6 horas e 54 minutos. A precisão dessa tecnologia foi essencial, colocando os dois suspeitos diretamente nas cenas dos crimes e consolidando a linha do tempo dos eventos, o que tornou impossível para eles negarem seu envolvimento. As imagens do caixa eletrônico revelaram outro detalhe crucial. Durante os saques, 5 ligações foram feitas para um terceiro número de telefone, sugerindo a presença de mais um envolvido. A análise dos dados desse número mostrou que ele estava na casa de Amanda, no momento estimado do crime, entre 6 horas e 40 minutos e 6 horas e 45 minutos. Seguindo essa pista, os investigadores identificaram o terceiro suspeito como Larry Joe Taylor Jr., de apenas 18 anos. Com isso, o trio responsável pelos crimes foi finalmente identificado, e a conexão entre os 3 homens, Watson, Gordon e Taylor, começou a esclarecer como a série de arrombamentos culminou na tragédia que tirou a vida de Amanda. A investigação levou os detetives ao apartamento de uma mulher que se revelou a namorada de um dos suspeitos. Ela confirmou que Watson, Gordon e Taylor estavam juntos na madrugada de 10 de novembro, saindo do apartamento dela por volta das 3 horas e 30 minutos. Durante a busca no local, a polícia encontrou o colete escuro visto nas imagens do caixa eletrônico pendurado no guarda-roupa, o que reforçou a ligação com o criminoso filmado. Ainda mais incriminador, a namorada mostrou uma pistola escondida sob a cama, que ela afirmou ter sido colocada ali por Watson ou Gordon. Esses itens, diretamente ligados aos crimes, forneceram evidências físicas concretas, complementando os dados de DNA e rastreamento de celulares, e solidificaram a certeza de que os 3 homens estavam profundamente envolvidos nos eventos daquela manhã fatídica. A investigação do assassinato de Amanda Blackburn ganhou um novo impulso em 19 de novembro de 2015, quando Larry Joe Taylor Jr., um dos suspeitos identificados, foi entrevistado novamente pela polícia. Nessa segunda conversa, Larry optou por renunciar aos seus direitos Miranda, permitindo que os detetives o interrogassem sem a presença de um advogado. Ele admitiu ter saído do apartamento com Jaylen Watson e Dio Gordon na madrugada de 10 de novembro, por volta das 3 horas e 30 minutos, confirmando que os 3 estavam juntos no início da série de crimes. No entanto,
Sua versão dos acontecimentos era vaga e cheia de contradições, levantando suspeitas sobre sua tentativa de ocultar detalhes cruciais. 2 dias depois, em 21 de novembro, um informante criminal, referido apenas como CI, surgiu com informações detalhadas que esclareceram o que realmente aconteceu naquela manhã, fornecendo à polícia uma narrativa mais clara dos eventos e da dinâmica entre os 3 criminosos. Segundo o informante, Larry Joe Taylor Jr. estava armado com um revólver calibre .38, uma arma compatível com os ferimentos de bala encontrados em Amanda. O plano inicial do trio era simples: realizar arrombamentos para roubar dinheiro e itens de valor, sem qualquer intenção de cometer assassinatos. No primeiro crime, às 5h23, Larry demonstrou audácia ao escalar a varanda traseira da casa da vítima para ganhar acesso, permitindo que Jaylen e Jill entrassem pela porta de vidro deslizante. De forma perturbadora, ele entrou no quarto da vítima enquanto ela dormia, roubando seu celular diretamente ao lado dela, um ato que revelou sua disposição para correr riscos extremos em busca de adrenalina e ganhos rápidos. Essa informação destacou a liderança de Larry no grupo e sua tendência a agir de forma impulsiva. Durante o primeiro arrombamento, um momento crítico revelou a mentalidade perigosa de Larry. Ao perceber que estavam sendo gravados pelo sistema de segurança Xfinity, ele sugeriu matar a vítima para eliminar qualquer testemunha, mesmo que ela estivesse dormindo e não tivesse visto seus rostos. Essa ideia, segundo o informante, não fazia sentido, já que matar a vítima não apagaria as gravações já capturadas pelas câmeras. Felizmente, Jaylen e Jill conseguiram convencer Larry a abandonar o plano, evitando uma tragédia ainda maior naquela casa. A intervenção dos dois, embora eles próprios fossem criminosos, salvou a vida da primeira vítima, mas também destacou a instabilidade de Larry e sua propensão à violência extrema. Na casa dos Blackburn, a dinâmica do grupo mudou drasticamente. De acordo com o informante, Jill permaneceu no Chrysler Sebring roubado, enquanto Larry e Jaylen entraram pela porta destrancada. Pouco tempo depois, Jaylen saiu da casa e voltou ao carro, visivelmente abalado, informando a Jill que havia uma mulher dentro da residência. Ele relatou que Larry havia agredido Amanda, quebrando a boca dela com a arma. Uma descrição que correspondia aos ferimentos faciais encontrados na vítima, como o lábio partido e o dente quebrado. Esse momento indicava que o crime estava saindo do controle, evoluindo de um roubo para uma situação de violência física, com Larry assumindo um papel central na escalada dos eventos. Enquanto Jaylen e Jill dirigiam até os caixas eletrônicos para tentar sacar dinheiro com o cartão de débito de Amanda, Larry permaneceu na casa com ela, mantendo contato com os outros dois por telefone. As 5 ligações registradas entre eles, entre 6h36 e 6h54, giravam em torno do número do PIN do cartão. A primeira tentativa de saque, às 6h36, falhou, provavelmente porque Larry forneceu um código errado. Frustrado, ele ameaçou matar Amanda se Jaylen e Jill não voltassem para buscá-lo, forçando os dois a retornar à casa dos Blackburn. Essa comunicação revelou a tensão no grupo e a pressão que Larry exercia sobre seus cúmplices, mostrando como sua ameaça de violência manteve o controle sobre a situação, mesmo estando à distância, enquanto os outros tentavam acessar o dinheiro. A confissão fornecida pelo informante criminal revelou a extensão da crueldade de Larry Joe Taylor Jr. no assassinato de Amanda Blackburn. Segundo o informante, Larry não apenas admitiu ter matado Amanda, mas se vangloriou do ato, descrevendo como disparou 3 vezes contra ela, no braço, nas costas e na cabeça, e ficou parado, observando enquanto ela sangrava até a morte. Essa atitude fria e desumana chocou até mesmo seus cúmplices, Jaylen Watson e Jill Gordon, que apesar de serem criminosos, não haviam planejado um desfecho tão violento. A frieza de Larry ao relatar o crime, como se fosse um feito a ser orgulhado, destacou sua total falta de remorso. Após o assassinato, o trio não hesitou em continuar sua onda de crimes, dirigindo-se diretamente para a terceira casa invadida naquela manhã,
onde roubaram itens como TVs e joias, demonstrando uma indiferença perturbadora pelo que acabara de acontecer. Em 22 de novembro de 2015, apenas 12 dias após o crime, Larry Joe Taylor Jr. foi preso pela polícia de Indianápolis, acusado de uma série de crimes graves, incluindo homicídio, roubo com lesão corporal grave, sequestro, furto de veículo e porte ilegal de arma. As evidências acumuladas, como as imagens do caixa eletrônico, o DNA no suéter rosa e os dados de rastreamento de celulares, foram fundamentais para sua captura. Jaylen Watson foi detido pouco depois, no final de novembro, seguido por Dio Gordon, que foi preso em dezembro. As investigações também revelaram que Larry estava ligado a outros crimes violentos cometidos nos 8 dias anteriores ao assassinato de Amanda, indicando que sua prisão interrompeu uma trajetória perigosa de violência crescente. A investigação aprofundada expôs um padrão alarmante de crimes cometidos por Larry nos dias que precederam o assassinato de Amanda. Em 3 de novembro, ele invadiu uma casa e estuprou uma mulher sob ameaça de arma. Um crime que demonstrou sua disposição para usar violência extrema. No dia seguinte, 4 de novembro, durante outro roubo, Larry atirou na cabeça de um homem, deixando seu corpo ao lado de um carro. Essa série de atos violentos que culminou no assassinato de Amanda em 10 de novembro revelou uma escalada assustadora em seu comportamento criminoso. A polícia começou a perceber que Larry não era apenas um ladrão oportunista, mas um indivíduo perigoso, cuja propensão à violência colocava toda a comunidade em risco. Em 2017, a dinâmica entre os 3 criminosos mudou quando Jaylen Watson aceitou um acordo com a promotoria. Em troca de uma redução nas acusações, incluindo a retirada da acusação de homicídio, ele concordou em testemunhar contra Larry, assumindo a culpa apenas por roubo e furto. No ano seguinte, em 2018, Dio Gordon seguiu o mesmo caminho, aceitando um acordo semelhante para testemunhar contra Larry em troca de uma pena mais leve. Esses acordos deixaram Larry isolado, abandonado por seus cúmplices, que optaram por cooperar com a polícia para minimizar suas próprias punições. As traições de Jaylen e Dio foram um golpe significativo para Larry, fortalecendo o caso contra ele com testemunhos diretos sobre sua liderança nos crimes e sua responsabilidade pelo assassinato. O caminho para a justiça foi longo e complicado. Os 2 primeiros julgamentos de Larry, realizados em dezembro de 2021, foram anulados devido a problemas relacionados à gravidez de Amanda. O juiz havia determinado que nenhuma menção à gravidez ou ao bebê deveria ser feita, já que não havia acusações específicas relacionadas à morte do feto. No entanto, alguns jurados revelaram que sabiam da gravidez, o que levou à anulação do primeiro julgamento. No segundo, uma jurada compartilhou informações sobre o caso e o julgamento anterior, violando as regras, resultando em outra anulação. Em setembro de 2022, Larry optou por um julgamento por juiz sem júri, conhecido como bench trial. Nesse terceiro julgamento, ele foi considerado culpado de quase todas as acusações, recebendo uma sentença de 86 anos de prisão, garantindo que nunca mais sairá livre. Jaylen foi condenado a 15 anos, após uma redução de sua pena inicial de 29 anos, com 10 anos a serem cumpridos na prisão e 5 em liberdade condicional. Dio recebeu 30 anos, com 25 anos na prisão e 5 em condicional, e expressou remorso durante sua audiência, pedindo desculpas à família de Amanda. A sentença de Larry trouxe um fechamento para a família Blackburn, assegurando que a justiça foi feita por Amanda e seu bebê, Ivy.